Caros irmãos e irmãs, quero saudar a todos na paz de Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E também já vou procurar ser breve, irmãos. Na verdade, eu nem vou quase colocar as minhas questões dentro do que eu vou fazer agora. Eu vou apenas tentar ler aqui um depoimento sobre uma pessoa que era líder. Irmãos, eu tenho que me conter aqui algumas palavras, porque eu sei que pode trazer prejuízos para mim. Então eu tenho que ter cuidado. Então os irmãos vão entender o que eu quero dizer, apenas não citando nomes, nem de pastores, nem de bispos, nem de padres, nem de anciães. Eu quero dar uma explicação também sobre isso, irmão. Tirando o padre fora, porque padre, a palavra padre quer dizer pai. O Senhor Jesus disse que a ninguém chameis de pai, a não ser o vosso pai que está no céu. Mas a palavra pastor, presbítero e ancião, irmão, se nós formos olhar presbítero em grego, ancião, salvo erro, é em hebraico. E pastor também se usa muito, porque já existiam naquela época pastores de ovelhas. Como nós somos considerados ovelhas do Senhor, então existiam também aqueles que pastoreavam e cuidavam das pessoas. Porque sobre eles existia o sumo pastor. Porque se não existisse esse título de pastor, não existiria o sumo pastor, que é Jesus Cristo, que é o pastor e bispo das nossas almas. Não adianta nós pegarmos o Salmo 23 e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É claro, Davi falava esse salmo porque ele era um pastor de ovelhas. Então ele não poderia ser chamado de pastor de ovelhas também? Por que não poderia? Porque esse título de pastor é para pastorear ovelhas. Então tem denominações que usam esse título de pastor. Eu não vejo mal nenhum nisso. Existe uma ignorância muito grande a respeito disso, irmão. Por quê? A mesma coisa, se o homem for humilde, simples, sincero, não for aproveitador do rebanho, e ele tem o título de pastor, ele sabe que as ovelhas não são dele. Ele está cuidando ou pastoreando, mas as ovelhas não são dele. Existe um sumo pastor sobre ele e ele é humilde. Então existem homens que são orgulhosos, que por terem esse título se acham dono das coisas. Assim como também no ancianato, no presbitério, por exemplo, irmãos. Nós temos igrejas que não chamam presbíteros. Não se chama, mas se nós formos olhar na Bíblia, está escrito lá no capítulo, acho que é de Tiago, capítulo 5, não me recordo agora, onde fala para ungir. Diz assim: se houver entre vós algum enfermo, chame os presbíteros da igreja e ungindo com azeite a oração da fé, salvará o doente. Se houver algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Então, títulos, irmão. Tem que ter esses títulos para ter uma liderança, porque senão vira uma bagunça, irmão. Imagine um grupo de pessoas, nossa liderança é só Jesus Cristo. Bom, daqui a pouco aparece um ali e se acha que é mais capaz do que o outro e começa aquela confusão. Por isso que o Senhor permitia que tivesse lideranças. E essas lideranças, elas estavam submissas à ordem de Deus. Então não existe esse negócio. Eu até vi um determinado servo de Deus em uma denominação, eu vou falar o nome da denominação aqui, da congregação cristã, ele explicando sobre isso, justamente o que eu estou falando aqui. Um irmão antigo, ele disse que nós não podemos ignorar esse título. Se você aprendeu assim, infelizmente, irmão, você não soube discernir. Você pega o Salmo 23, separa ele e você usa ele como um argumento. Ou pega lá em 10 de São João, né, e usa também como argumento. E isso não é base para argumentar. Aí você diz que tem que ter o dom de pastor. Tá bom, você tem o dom de pastor. Então o que você faz? Você pastoreia. E pastoreia o quê? Quem pastoreia chama o quê? Chama pastor.
Então, irmãos, nós não podemos ser ignorantes, nós não estamos adorando o homem, não estamos... Agora, o que adianta? Eu sou um ancião, certo? Se eu for soberbo, orgulhoso e não visitar o pobre, nem o órfão, nem a viúva, o que adianta? Então, irmão, título não salva ninguém, nem ministério não salva ninguém. O que salva é a nossa crença, a nossa fé em Jesus Cristo. Certo? Quero deixar isso bem claro, porque às vezes algumas pessoas podem pensar diferente, tudo bem, mas eu não acho errado, eu sou um ancião. Porém, eu não acho errado se tem algum pastor, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Ah, mas na Bíblia não está escrito que Paulo deixou pastores. Ah, irmão, depende, aí vai depender muito, você tem muita tradução, tem muita coisa, tem que ter cuidado quando a gente não conhece, sabe, irmão? Procurar saber, tem que procurar ir. Por isso que é bom estudar e procurar entender as Sagradas Escrituras, certo, irmão? O que eu quero dizer hoje, irmãos, para vocês, vai ser rápido, talvez esse vídeo não demore muito não. Eu quero dizer para os caros irmãos, já saudei os irmãos com as saudações cristãs, mas eu quero dizer para os irmãos a respeito de um assunto que tem sido abordado por algumas pessoas que têm me ligado. Então, eu não vou explicar, eu vou ler o texto, certo, irmãos? Eu vou ler, está aqui, esse outro aparelho já aberto, eu vou ler o texto. É sobre a federação, o fim dos tempos, a vinda do anticristo, segundo o arcebispo Fulton Sheen. Ele é um arcebispo, ele é da Igreja Romana, certo, irmão? Mas vamos ver o que está escrito aqui. Vamos analisar, certo, irmãos? Que fala o venerável. Por que venerável? Era uma pessoa de respeito, uma pessoa que tinha crédito, né? Entre eles naquela época, certo, irmãos? Quero dizer que aqui não estou falando de religião, estou falando de coisas que vão acontecer e que já estão acontecendo, que são determinadas pela nova ordem mundial, né? Vocês entenderam, né? Então vamos lá, tem que tomar muito cuidado, porque isso é hoje nós estamos chegando mesmo próximos ao fim, não é? Então temos que ter cautela. Esse vídeo, irmãos, poderia ser espalhado, mas eu sei que muitos nem escutam tudo, já estão dando like, ou já nem só olham e não escutam, porque não tem paciência. Se você não pode escutar na hora, irmão, que é um vídeo um pouco longo, escuta depois, numa hora que você tem tempo, escuta tudo. Porque tem coisas aqui que são importantes para nós, principalmente nós cristãos, irmãos, que cremos em Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui, conforme está escrito. Algumas coisas eu vou ter que contornar com as minhas palavras para me não prejudicar na plataforma, ok? O venerável Fulton Sheen, que nasceu em 1895 e depois faleceu em 1979, escreveu em sua obra Communism and the Conscience of the West. O comunismo é a consciência do Ocidente, ok? É a consciência do Ocidente. Algumas linhas impressionantes proféticas a respeito do fim dos tempos, ou a consumação dos séculos, a grande apostasia da igreja, na igreja, e a vinda do anticristo, que foram traduzidas para o português também por um padre, chamava Kleber Eduardo dos Santos Dias. Seguem abaixo as palavras do arcebispo, seguidas de breves comentários do mesmo padre Kleber, ok? Eu sou evangélico, mas tem que falar desse jeito, está escrito aqui, para que você entenda, irmão. Nós estamos vivendo os dias do Apocalipse, já eles sabem também disso, olha aqui. Nós estamos vivendo os dias do Apocalipse. Isso já foi escrito naquela época. Os últimos dias da nossa era, e as duas grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do anticristo começaram a desenhar as linhas da batalha para o embate final.
O falso profeta terá uma religião sem cruz, uma religião sem um mundo vindouro, uma religião... Nós sabemos que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva, mas para eles aqui, eles se referem à religião, presta bem atenção, ao segmento que eles estão fazendo. Então, nós temos que entender dentro da cultura daquilo que eles estão falando e o que é para nós. Para nós, nós não seguimos religião. A palavra religião quer dizer religação. E a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva. Porém, para muitos, principalmente para eles, religião significa a crença que você tem, certo? E nós entendemos. Porém, estou lendo o texto que foi escrito conforme foi escrito. Algumas coisas apenas que eu não vou poder... Acho que não precisa nem ligar isso, né, irmãos? Que eu não vou poder falar, certo, irmãos? Bom, então vamos lá. Nós estamos vivendo os dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. Isso eu já li, mas vou repetir. As duas grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do Anticristo começaram a desenhar as linhas da batalha do embate final. O falso profeta terá uma religião sem cruz. Eu já li isso, tá, irmãos? É porque eu senti de ler novamente para você entender. Uma religião sem um mundo vindouro, uma religião para destruir as religiões. A igreja de Cristo será uma delas. Haverá uma falsa igreja, ou uma falsa crença, vamos dizer assim, né? E um falso profeta, que vai criar uma outra falsa denominação mundana, uma falsa igreja, vamos dizer, para que fique como está escrito. Isso aqui não fui eu que escrevi, estou apenas lendo. Mundana, ecumênica e global. E vai ser aí que está o tema, ela vai ser uma federação de igrejas. Repetindo, federação de igrejas. Então vai ter que se formar uma federação de igrejas. Então vejamos se a igreja que nós estamos indo, ela faz parte dessa federação de igrejas. Então, eu vou tornar a repetir, a falsa igreja mundana, ecumênica e global vai ser uma federação de igrejas. Isso não quer dizer que vai mudar a forma da liturgia, do culto ou qualquer outra coisa. Presta atenção, certo, irmãos? Aí vai haver um pluralismo. É difícil a minha língua enrolar para falar. Quer dizer, que todas as verdades são verdades. E para nós que somos cristãos, nós não podemos acreditar assim. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. Agora, se o outro que tem uma outra crença, ele crê que outro é o Salvador dele, dentro do contexto do pluralismo, não posso contrariá-lo. Ou falar alguma coisa contra, porque senão eu estou cometendo, vamos dizer assim, um crime. Vocês estão entendendo, irmãos? Dá para entender? Então nós que somos a igreja, a comunidade de Cristo, de Yeshua HaMashiach, nós não podemos negar a nossa fé e achar que todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Não tem isso daí. Só tem um caminho que se chama Jesus Cristo, o Yeshua em hebraico. Ok, irmãos? As religiões ou as crenças, vou falar agora assim para vocês entenderem, não formar um tipo de associação global. Primeiro se cria uma federação, depois que a federação tem um CNPJ central e todas as outras denominações que fazem parte daquela denominação, automaticamente ela vai ter que prestar conta para aquela denominação daquele CNPJ central. Porém, o que vocês não sabem, vocês vão ouvir agora. Vai se tornar depois uma associação global. Se for global, então essas que fazem parte da federação vão ter que se ligar a esta associação global, que vai comandar tudo. Está entendendo, irmão? Então, o que vai acontecer? Vai haver um parlamento mundial de igrejas. Então a igreja de Cristo, o povo de Deus, vai começar a perceber que o Espírito Santo já não está atuando mais dentro, o Espírito de Deus não está atuando dentro da sua comunidade, porque ali já fizeram um pacto, após que assinou aquele documento, que chegou diante daquela autoridade eclesiástica e se uniu com essa federação, ela
automaticamente ela une-se com o Estado, com a liderança desse pluralismo, né? Ela não pode, aí não pode falar isso, não pode falar aquilo, você não vai poder expulsar o demônio porque tem satanista, tem igreja de Satanás. Você não vai poder falar de Deus abençoe porque o outro crê no Buda e ele também não vai poder falar que o Buda abençoe. Tá entendendo, irmãos? Quer dizer, isso daí já é o que é um controle mundial, certo? Da nova ordem para controlar o sistema religioso. O sistema está corrompido. Muitos estão indo em igrejas que têm sistemas. Bom, pode-se dizer assim, mas tudo é um sistema. Ok. Porém, quando a cabeça é Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele rege a sua igreja, que é a única. A igreja de Cristo, ela não é a congregação cristã, a Assembleia de Deus, a batista, a presbiteriana, metodista, não. A igreja de Cristo, aqueles que estão ligados em Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo quando acreditamos que Cristo é a cabeça. Independente de qualquer placa. Placa apenas é uma indicativa, irmãos. Eu não sou contra a placa. Eu acredito que a placa é uma indicativa, mas ela também não salva. Ali ela só vai indicar a forma que estão ali. Se você passar, é como se eu fosse fazer uma viagem. Se eu fosse na rodoviária e eu vou para o norte de Portugal, lá para Coimbra, na frente do autocarro vai estar escrito Coimbra. Eu não vou entrar num carro que vai para o Porto se eu estou indo para Coimbra. Você está entendendo, irmão? Então a placa só serve para isso, para mais nada. E tem a liturgia do culto, que como eu já disse, irmão, a liturgia não salva. O princípio da salvação, ele tem que ser cristocêntrico. Fora disso não tem salvação, irmão. Mas esta falsa doutrina, essa falsa igreja, que já está dominante em várias igrejas que até você frequenta e você não percebe, porque você percebe uma coisa quando você está ligado no Espírito, você percebe que ali não tem mais a presença de Deus como tinha. E às vezes Deus se manifesta de alguma maneira porque ainda tem aqueles que são simples. Porque a partir do momento, irmãos, que há um parlamento mundial de igrejas, a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, irmão, ele não vai fazer parte disso. Então os membros do corpo vão se ausentar, vão sair. Mesmo que no momento você não sinta de sair, mas você já vai começar a sentir, tem alguma coisa errada. Deus não está mais aqui. Estou sentindo que o Espírito de Deus não trabalha mais aqui. Aí você vai se afastar. E muitos se afastam, ficam nas suas casas e acham que vão para o inferno porque estão em casa. Nada disso, irmão. Se você servir a Deus direitinho dentro da tua casa, é claro que é bom a gente estar reunido. Eu conheço denominações, ainda domingo passado, não vou falar o nome, fui em uma. Eu sinto que essa denominação não está ligada a esse tipo de assunto. Inclusive, conversei com um dos líderes dessa denominação, já, e ele disse que não está nesse... Tudo bem, tomara que continue assim, ok? Não estou condenando denominação nenhuma, estou falando o que está escrito aqui, irmão. Presta atenção. Então, vai ser esvaziada do conceito, ou do conceito divino, do conteúdo divino, né, que deveria estar dentro daquela instituição. Aí sim, a instituição é uma instituição. Se ela for regida pela cabeça que é Cristo, aquela reunião ela se torna espiritual, mas se ela for regida pela mente humana, então não tem nada de Deus ali, irmão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmão? Então o corpo, isso aqui está escrito e foi um padre que escreveu isso aqui, irmão. Eu vou continuar na leitura que ele fez. Então vamos lá. Eu estou pulando algumas coisas aqui para não me atrapalhar, certo, irmão? Diante da plataforma e diante de algumas coisas que podem ocorrer comigo também. Então esse falso corpo de Cristo, essa falsa crença, esse falso evangelho, esse evangelho que não é cristocêntrico, esse evangelho de promessas, esse evangelho que fala só das coisas desta vida, não fala do sacrifício da cruz, não prega
a verdade absoluta, que é Cristo, mas ele quer que seja no futuro seja tudo igual. E por isso que já estão fazendo o tal de ecumenismo, certo, irmãos? E eu conheço denominações, que eu não vou citar o nome, que já participaram numa reunião, e não foi uma só, ok? Eu sou testemunha disso, inclusive. Não posso dizer como sou testemunha, mas eu sou testemunha, certo, irmão? Não tenho como provar. E seria para mim uma grande, vamos dizer assim, preocupação. Até porque isso mexe com pessoas que eu não conheço, pessoas que talvez, vocês estão entendendo, irmãos, é coisas muito graves. Embora meu canal seja pequeno, mas uma pequena pedrinha dentro de um sapato incomoda, sabe, irmão? Então nós temos que entender estas coisas. Então, aplicamos-nos em orar, para nós não sermos enganados, irmão. Então, como na terra, no passado, quando o Senhor Jesus Cristo andava aqui, tinha o Judas Iscariote, essa igreja, essa crença, também vai ter um Judas Iscariote, irmãos, que vem mentindo, no sentido de mentir, no sentido de entregar aonde que se vai se reunir a verdadeira igreja, que vai ser nas casas. Pode ter certeza, a verdadeira igreja, o final dela vai ser nas casas, irmão. Porque as igrejas que não aceitarem este documento, que já está, inclusive, já foi assinado por vários líderes, chega um momento que ela vai ser perseguida. E de uma maneira tal que os seus líderes, por serem sinceros, vão ter que se esconder. Por quê? Porque é o anticristo que vai reger essa igreja que ele está já preparando, ou que já está praticamente os seus alicerces. Entende, irmão? Então, sem o conteúdo divino, você não sente Deus. Você pode até ficar ali, sendo iludida com discursos de promessas, mas você vai começar a perceber que não está cumprindo mais nada. Por quê? Uma que não tem Cristo na palavra. Outra que eu te digo, eu te mando, eu te faço. Vou te dar um carro, vou te dar um avião, vou te dar não sei o quê. Desculpa. Eles estão dando tudo. E você fica iludido. Né? Você fica iludido porque a verdadeira palavra, que é o Evangelho, que tem que ser pregado nesses últimos dias, para a salvação, a vida de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao Pai e a sua volta, está sendo deixado para segundo plano. Porque o anticristo, ele não vai ser chamado anticristo. É o anticristo. Se ele fosse chamado, está dizendo aqui, quem escreveu isso não fui eu. O anticristo não será chamado assim, porque se fosse, não teria seguidores. Ele não usará roupas vermelhas, nem vomitará enxofre, ou usará um tridente, ou terá uma cauda, como Mefistófeles em Fausto. De fato, tais coisas marcarão e ajudarão o diabo a convencer os homens de que ele não existe. O diabo quer convencer que o diabo não existe. Está entendendo, irmãos? Quanto mais você desconhece ele como realmente é, mais poderoso ele se torna. Isso aqui não é coisa do diabo, não. Isso aqui não tem problema. Aquilo aí não é do diabo. Quer dizer, aí ele vai ficando forte, porque você está fazendo a vontade dele sem perceber, você está dando força para ele. Está entendendo? Ele vai se apresentar como Deus, como Cristo. E no entanto ele é o Satanás, irmão. Presta atenção, irmão. Isso é muito sério. Poucos falam sobre isso. Mas eu estou lendo aqui e estou alguma coisa resumindo. Porque se eu for ler como está escrito, vai ficar pesado para mim. E quem escreveu isso foi um reverendo. E há muitos anos. E tem até um livro sobre isso. Certo? Veja bem. O Senhor Deus, o que ele falou para Moisés? Eu sou o que sou. Se bem que essa pronúncia também, se nós formos olhar no hebraico, no hebraico não existe essa pronúncia eu sou o que sou. É porque nós estamos falando no português. Ali seria eu serei o que serei. Porque Deus sempre foi. Ele não é que ele vai ser. Se ele foi, ele vai ser. Se ele é, ele sempre será. Entendeu? Por isso que no hebraico não existe eu sou
eu sou casado. Não existe isso. Eu sou o Raul, não. É Ani Raul. Ani Raul. Eu sou casado. Como é que eu vou falar eu sou casado no hebraico? Eu calculo, traduzindo para o português literalmente. Eu posso dizer assim, ó, Deus me preparou que existe uma esposa para mim. Porque na verdade você não é nada. Agora, só quem pode falar eu sou é Deus. Então, para que esse tipo de linguagem chegasse até nós, logicamente, irmão, que tinha que ser assim, porque nós estamos no Ocidente. O Senhor é um é o Senhor. Está escrito lá no hebreu, irmão, em hebraico, Adonai Ehad. Adonai Ehad. O Senhor é um. Adonai Ehad, Ehad Adonai. O Senhor é um é o Senhor. Adonai é para Senhor no sentido Deus. Adoni é para Senhor no sentido pessoal, certo, irmãos? Então, mas nós estamos no Portugal, no Brasil, na língua portuguesa, então vamos dizer assim, ó, que o Senhor falou para Moisés, eu sou quem eu sou. E o diabo é diferente, ele já falou, ele quer que seja assim, eu sou quem eu não sou. Quer dizer, ele vai se apresentar como Cristo, mas ele não é Cristo, tá entendendo? Em nenhuma passagem das Escrituras encontramos defesa para a descrição popular do diabo como um palhaço vestido de vermelho. Pelo contrário, ele é descrito como um anjo caído do céu, como príncipe desse mundo, cujo legado é nos convencer que não existe outro mundo. A sua lógica é simples. Se não há céu, também não há inferno. Se não há inferno, então não há pecado. Se não há pecado, então não há juiz. E se não há nenhum julgamento, então o mal e o bem, o mal é o bem e o bem é o mal. Tá entendendo, irmão? Vai virar tudo. O que está acontecendo? Ideologia de gênero, a criança pode escolher o que ela quer ser quando ela crescer, não é? E não é isso que está acontecendo, irmãos? Agora, isso vem da onde, irmão? Vem da federação, que ela vai controlar todas as denominações. Então não caia nessa que a federação tem uma importância. Se tem um CNPJ central, ele tem uma importância. Mas aqui está dizendo, o próprio reverendo aqui disse, que depois vai se formar como é que eu disse aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Algo global. Vai ser global, irmão. Essa federação depois ela vai se tornar uma associação global. Quer dizer, aquela igreja central lá, que tem o CNPJ, que controla as outras, ela vai ter que estar ligada automaticamente num outro CNPJ que é o global. Passando então a ser dominada por aquele que rege aquela instituição global. E quem é que vai reger, irmão? É o anticristo. Ele vai querer parecer Deus e vai enganar muita gente, muitos crentes até, irmão. Muita gente pensa que não, mas vai ser. Você pode ter certeza que eu estou lendo aqui, ó. Isso aqui é um documento que estava no Vaticano, certo, irmãos? Tem até um livro aí. Em nenhuma passagem das Escrituras encontramos defesa para essa descrição, né? Que ele vem de vermelho, que ele vem de chifre. Então vocês entendem o que eu quero dizer. Então, irmãos, mas acima de todas essas descrições, nosso Senhor nos diz que o diabo será tão parecido com ele, com o Senhor Jesus, que seria capaz de enganar até os escolhidos. E certamente nenhum diabo descrito pelas imagens humanas seria capaz de enganar os escolhidos. Então, como é que ele vai agir nesta nova era para ganhar os seguidores para ele? Vamos dizer assim, para levar para o inferno. Vamos falar bem claro. Está escrito de outro jeito aqui, mas eu vou falar assim. Bom, ele vai tentar, como ele tentou o Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ler o texto aqui, porque tem coisas aqui que falam de países, etc. Eu fico preocupado, então vou puxar isso aqui para trás. Ele vai tentar enganar o povo, para que o povo adore
Em troca disso, ele vai mostrar que não precisa obedecer mais nada, irmão. Certo? Então não precisa ter. Se você crê nele, no anticristo, você já está salvo. Ele vai fazer o reino dele aqui, vai ser aqui mesmo, e acabou. E tudo que você... Vai acabar a guerra, vai acabar a fome, ele vai dar um jeito de consertar. E na primeira vista a pessoa vai acreditar que realmente esse aí é o Cristo, se não tiver conhecimento, certo, irmão? E ele vai estabelecer no mundo uma contra-igreja. Uma igreja que vai ser a igreja, mas não vai ser a igreja. Você pode ser de uma denominação, de repente ela continua na mesma liturgia, mas ela já passa a ser governada por um outro cérebro, por uma outra cabeça. E você não vai sair porque você está preso numa placa. Você não entendeu ainda que o diabo já está lá dentro. Ora, irmãos, isso já aconteceu no passado. Não vou referir aqui, mas já aconteceu no passado. Eu quero ser breve aqui, irmão, porque senão vai passar muito esse vídeo, tá? Mas a igreja sem Cristo, sem o Espírito de Deus, sem Yeshua HaMashiach, ela é apenas uma reunião vazia. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer as suas adivinhações, as suas profecias que não são verdadeiras, entendeu, irmão? Ela vai começar a fazer os seus milagres. Diz que até fogo do céu ele faz cair, irmão. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, certo? Para nós não sermos enganados. Então agora eu vou ler o que esse irmão, ou melhor, não é irmão? Bom, eu chamei ele de irmão, deixa para lá. Esse senhor aqui, não foi um padre que escreveu aqui agora, não Fulton Chan, mas vou falar o que ele falou, irmão. O que ele comentou? Ele disse que é aterrador, terrível o texto do Dom Fulton Chan. Ele ficou assustado, assombrou-se. Porque para acontecer isso, ele vai ter o inimigo, ele vai ter que entrar no meio da postura, no meio do legado, da liderança do presbitério daquela igreja. Ele não vai sentar lá no último banco, ele não vai ser limpador de banheiro, ele vai pegar lá a presidência, ele vai ficar na frente, ele vai mandar em tudo. Então como é que você vai fazer? Se ele disser assim, você não pode fazer isso, você acredita que ali é Deus que está falando, você não entendeu nada, você está vendo que está tudo fora, não prega a Bíblia, não fala do Evangelho, não fala nada, mas só o que sai da boca dele é Deus. Já você percebe que ali tem um espírito que não é de Deus. Porque o homem não pode jamais tomar o lugar de Deus para dizer que é Deus. Ele é apenas homem. Então aquele que toma o lugar de Deus já está com o espírito do anticristo. Aquele que diz para você não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, que faz mal, você tem que acreditar só no que sai da boca dele, ele já está tomado de um espírito de anticristo, porque Cristo não falou isso. O Senhor Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras. Ainda disse mais em outra palavra, ele falou assim, vós, filhinhos, meditai. Não foi bem assim, perdoe, irmãos. Estou indo numa outra tradução. Eu vou na tradução original. Vós que tendes o dom de ensinar, eu não me lembro o versículo, se foi para Tiago ou para Timóteo, aplica-te no ensino. Quer dizer, aplica-te, estude, procure saber mais, para você ter luz, quando você orar, Deus te dá luz para você poder ensinar. Certo, irmãos? E você está preso numa denominação, e você não está percebendo que ela está se desviando e está fazendo tudo justamente conforme a nova ordem quer que seja feita. E você acredita, porque você já é tradicional, e não se serve a Deus por tradição, se serve a Deus por revelação, se serve a Deus pelo evangelho da revelação. A palavra da salvação que nós precisamos hoje não é aquela que você pensa que é Deus que está falando com você, porque falou o que você precisava para comer, ou o que ia acontecer no outro dia. Não, a palavra da salvação você já tem ela dentro de você e ela está na tua mão. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, o meu povo sofre por falta de entendimento. Certo, irmãos? Então, como é que vai acontecer? Ora, aqui ele está dizendo, está falando de bispos, de padres, tudo bem, porque vai ser em todo lugar. Então vamos falar aqui a respeito de líderes, para não dar problema, tá, irmão?
Onde estão os líderes? Estou trocando aqui, tá? E considerados os homens de Deus, né? Agora não, agora são opressores. Agora aqueles líderes foram tirados. E agora foi colocado opressores. Que dizem seguir uma tradição. E que nunca abrem. Aqueles que têm o Espírito de Deus têm medo e nunca abrem a sua boca também. Para denunciar os lobos que estão dentro da denominação. Então aquele que denuncia o lobo, irmão, ele está com a verdade, mas ele é endemonizado por aquele que é realmente o lobo. Você vê um crítico falar de uma denominação para poder ajudar a pessoa a se libertar daquilo, ele é endemonizado. Eles vão falar lá que não pode, aquilo ali está com espírito, que não sei o que. É claro, e você vai acreditar. Por que você vai acreditar? Porque você não lê a Bíblia. Você não estudou a Bíblia. Como é que pode uma pessoa dizer, expulsar o espírito de estudar a Bíblia de dentro de uma igreja? Agora eu te pergunto, a palavra examinar, sinônimo, estudar, pesquisar, analisar. Ele expulsou o próprio Espírito de Deus de dentro da igreja. E ninguém mandou ele chamar a atenção dele, deixou. Até hoje, eu não vou falar o nome da igreja, mas até hoje ninguém chamou a atenção. Vai você só fazer uma pergunta para um homem desse. Ele vai mandar você ficar quieto para você orar e entregar na mão de Deus. É isso que ele vai fazer. Porque ele não vai bater de frente com o companheiro, porque são tudo da mesma casta de demônio. Tá entendendo, irmão? Então nós temos que ter cuidado. Nós estamos caminhando para os dias finais. E muitas denominações, graças a Deus, ainda existem, né? E dentre estes também, ainda existem homens de Deus que estão dentro dessas denominações que eu estou falando aqui, estão lá dentro. Mas eles não podem fazer nada. Mas vai chegar um momento que eles vão ter que abrir a boca. Por que o escritor aqui disse, aonde estão os homens, os líderes que são considerados como mitos, vão deixar os opressores fazer o que quer, não vão abrir a sua boca em público, não vão falar nada para denunciar os lobos que está dentro da igreja? Eles não abrem, porque eles têm medo, porque eles gostam da posição que eles têm. Então se você for omisso e gosta da tua posição e deixar entrar coisas diabólicas no meio da onde você está, você também vai ser tido como culpado e a marca de Cristo não estará em você. Porque assim como existe a marca da besta, existe também a marca de Jesus Cristo. Basta você escolher qual marca que você quer ter. E já está sendo elaborado isso. Alguém pensa que é só um chip, que é só um negócio na testa. Irmão, eu vou falar agora, eu não vou ler mais isso aqui. Vou só falar bem rapidinho, não sei quantos minutos já está aqui. Presta atenção, irmão. Se você, aonde que vai pôr a marca? Diz que é na testa. A pessoa põe na testa. O que significa testa? Cabeça. Em italiano fala testa, é cabeça. O que tem dentro da nossa cabeça? O nosso cérebro. O que rege o nosso corpo? É o nosso cérebro. O que você pensa de bom, sai pela tua boca. Mas se você começar a pensar mal, vai sair pela tua boca. Quem recebe, quem já está determinado para ser tomado, marcado pelo anticristo, já está sendo preparada a sua mente. Porque ele pensa mal, ele quer tirar a liberdade do outro, ele quer destruir, ele que não se importa com a vida de ninguém, ele está preocupado com ele não quer saber se o outro, ele não saúda mais o outro porque o outro é contra alguma coisa errada, ele já disse que o outro não é irmão. Isso daí o que é? É o espírito do anticristo que já está na testa, que está na cabeça dele, irmão. E aí ele usa o quê? Por que fala destra? Podia falar a destra é a direita, né? A outra qual é? Finestra? Eu não sei, não me lembro mais. Eu nem me lembro mais italiano. Não sei. A direita é a esquerda, tá? Destra, direita. Com a mão direita, a maioria das pessoas, isso aqui significa ação. Você pensa e você age. Se você pensa como Cristo, você age como Cristo. Você tem misericórdia, você tem piedade, você tem amor, você considera o próximo. Você procura orar pelo teu irmão, ajudar o teu irmão. Mas se você já está com a mente do anticristo, você quer que seu irmão se lasque. Você lá na frente do púlpito, onde você
tem a sua entidade religiosa, seja ela qual for, você é um santo. Todos pensam que... É como está escrito aqui, irmão. Todo mundo pensa que é Deus que está falando. Você transfigura como um anjo de luz, você prega e até adivinha a vida das pessoas, porque o espírito maligno também tem essa capacidade de fazer isso, irmão. E o que acontece? Você vai pensar que é Deus, vai deixar, daqui a pouco ele começa devagarzinho, ele vai introduzindo as coisas diabólicas e quando você vê, se você não tiver cuidado, você pode ser enganado e depois então a marca, se ela for um selo, se ela for um chip, se ela for seja lá o que for, já está feito. Aí, irmão, e pode ser, não é que eu estou dizendo que não vai ser uma marca física, mas a marca espiritual já está sendo colocada. Quais são as atitudes do líder da sua igreja? Ele prega misericórdia? Agora eu pergunto, ele usa de misericórdia? Ele prega o amor? Você sabe se ele usa o amor? Ou se ele manda o irmão que vai buscar algum conselho, você liga para ele? Eu sou testemunha, já liguei para um determinado irmão para falar com ele 10 vezes. Ele me bloqueou, eu só queria fazer uma pergunta. Ele me bloqueou, irmão. Mas eu não estou interessado no que... Eu fui falar com o outro também mentiu para mim também. Ora, que espírito é esse, irmão? Aí você vai lá no culto, vai ver o que ele prega. Irmão, nós temos que amar, aí nós temos que perdoar, porque Cristo perdoou. Eu já vi, irmão, em algum lugar que eu não vou dizer o nome, dentro de uma reunião, um irmão falar assim, ó, falar desse jeito, ó. Irmão, não tira a tua espada, não tira a liberdade assim de qualquer um, porque Deus quer ter misericórdia. Acabou a reunião, eu não vou falar onde foi a reunião, nem vou falar qual a denominação. Acabou a reunião, o irmão que estava na frente falou, deixa os irmãos fulano, bertano aqui e vai ter só uma reunião conosco aqui, aquela liderança. Eu fiquei ali também, que eu fazia parte, mas eu quis falar, mas não deixaram, irmão. Não deixaram porque eu já ia sentar, né? Eu já ia ser afastado já também. Não era para sentar ninguém. Um servo de Deus humilde, de cor até escura, né? E existe racismo também dentro dessas coisas, viu, irmão? Eu não concordo com isso, não concordo. Isso daí é espírito faccioso que vem, que você pensa que não, e quando você vê é o diabo que está naquela pessoa usando ela. Coitadinho do nosso irmão, desculpa a expressão, ele estava devendo um pouquinho, irmão. E foram lá vasculhar a vida dele, tudo para descobrir, para poder sentar o irmão. E a palavra tinha acabado de vir, que não era para sentar ninguém. E agora, como é que faz? Quer dizer, ele prega uma coisa, mas ele não tem o Espírito Santo, ele faz outra. Ele fez aquilo ali para todo mundo dar glória. Depois, quando todo mundo vai embora, fica só meia dúzia, ele vai lá e corta o outro. Eu ainda perguntei para o irmão que estava do meu lado, sim, é a palavra que ele pregou. O irmão falou, não, fica quieto, fica quieto. Ah, pelo amor de Deus, o que é isso? Que pouca vergonha é essa, irmão? Nós temos que estar na palavra, nós temos que estar em Jesus Cristo, irmão. Não se deixe enganar. Se você perceber coisas malignas, se afaste e busque a Jesus Cristo. É preferível você ir na tua casa, dobrar o teu joelho, buscar Jesus Cristo para a salvação da tua alma, e Ele vai te mostrar como é que você tem que agir, do que você ficar dentro de um sistema corrompido, de um sistema que não tem mais a guia de Deus, de um sistema que não usa de misericórdia, que já é dominado pelo espírito do anticristo através de uma luz falsa, de uma falsa luz que você pensa que é de Deus. E de repente, quando você vai chegando no final do túnel, quando você vê, você pensa que tem luz, está nas trevas. Você vai dizer que tem uma luz no fim do túnel. Vai ser diferente. Você vai olhar a luz no começo e quando chegar no fim está tudo escuro. Presta atenção no que Deus está me dando. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando de alguma igreja? Não. Estou falando de um modo geral. Não estou falando do povo. Eu estou falando de líderes que deveriam ser, sim, caçados por aqueles que são homens de Deus. Deveriam ser, sim, tirados. Ah, você está querendo destruir? Não estou querendo. O reino de Satanás, ele vai ser destruído. Não por mim, mas eu como servo, como um pastor, que eu não sou pastor, mas eu quero dizer assim, no sentido de amar as ovelhas, amar as almas, eu luto para ajudar uma alma a se salvar. Agora, mas não tem mais jeito, adianta, sei lá. Eu não sou Deus para saber se tem jeito ou não tem. A minha obrigação é ir ajudar. Tá certo, irmão? Então, quem escreveu isso aqui,
foi um homem muito, que nasceu há muitos anos. Você pode procurar na internet, o nome dele é Fulton Sheen, tá? Aí vai estar mais escrito direitinho. Você procura lá no Google, coloca Fulton Sheen. Aí você lê tudo. Você vai ver que está escrito aqui. E mais alguma coisa que eu não falei, porque eu não quero envolver nome de igreja, de ministério, não quero envolver nada disso. O negócio aqui é anunciar para você que o diabo já está trabalhando e você nem está vendo. Está sendo enganada e depois quando você for acordar, vai ser tarde demais. Então presta atenção. Você está na inocência? Está lá indo na inocência? Sente gostoso, sente alegria? Eu não tenho nada a ver com isso. Talvez a sua simplicidade é tão grande que Deus nem te condene. Mas se você é líder, se você está na frente e você está sentindo já que aquilo não está certo e você continua ali para ver se você vai transformar aquilo, você pode tirar o cavalinho da chuva, desculpa a expressão, porque aquilo não vai ser transformado nunca, porque o que foi feito para queimar, vai queimar. Está escrito lá, o apóstolo falou, cada obra de cada um vai ser provada com fogo. Se construir com palha, vai vir o fogo. E se for de ouro, vai vir o fogo e purificar o ouro. Se for com palha, vem o fogo e não fica obra nenhuma. Então guarda-te para que ninguém tome a tua coroa. Deus seja em tudo glorificado. Amém.